numa cidade cheia de medo, onde o silêncio esconde verdades sombrias, Lara, de 5 anos, sobe ao banco das testemunhas silenciosa, mas não sozinha. Ao seu lado está Jacques, um pastor alemão com olhos que se lembram. Lara não fala desde o ataque, mas quando Jacques rosna no tribunal, tudo muda. Ele reconhece o culpado, e como o laço entre uma criança e o seu cão revela a verdade, que segredos guarda o pastor alemão. Uma história de coragem, justiça e do cão que nunca desistiu. O tribunal estava estranhamente silencioso quando Lara Carter, de 5 anos, atravessou as pesadas portas de madeira, a sua pequena mão agarrando a trela de Jacques, um pastor alemão com uma longa cicatriz irregular ao longo do flanco. Todos os olhos na sala seguiram a menina enquanto ela se dirigia ao banco das testemunhas, os seus movimentos hesitantes, mas determinados. O juiz Mark Sullivan, um homem experiente com anos de prática jurídica, inclinou-se ligeiramente para a frente, observando a criança com um olhar medido. Ele sabia que o peso de todo o caso repousava sobre os seus frágeis ombros. Lara era a única testemunha de uma tentativa de rapto, um caso que, se provado, poderia colocar um homem perigoso atrás das grades para o resto da vida. Mas havia um problema. Lara não tinha dito uma única palavra desde o ataque. Do outro lado do tribunal, Richard Hale sentava-se à mesa da defesa, a sua expressão composta até presunçosa. Um engenheiro de software de 50 anos com uma aparência discreta. Hale tinha sido preso depois de uma testemunha ocular o ter colocado no local da tentativa de rapto de Lara. Mas a sua defesa era sólida, sem provas físicas, sem confissão e uma testemunha que não podia testemunhar. O seu advogado já tinha elaborado uma estratégia que dependia de desacreditar a capacidade da criança traumatizada de o identificar. Mas então algo aconteceu. Quando Lara se sentou na cadeira das testemunhas, os seus olhos verdes encontraram os de Richard Hale. Os seus pequenos dedos tremeram enquanto faziam um movimento subtil, quase imperceptível ao olho destreinado. Era um sinal silencioso que ela aprendera ao longo de semanas de terapia. Apenas 2 seres na sala o perceberam, Jacques e o juiz Sullivan. A reação de Jacques foi imediata. No momento em que os dedos de Lara se contraíram naquele apelo silencioso por ajuda, o corpo do cão ficou rígido, as suas orelhas ergueram-se, os seus músculos contraindo-se como uma mola carregada. Um rosnado baixo e gutural ressoou do fundo do seu peito, um som de aviso, de reconhecimento. Os seus olhos castanho-dourados fixaram-se em Hale, firmes e penetrantes. A reação enviou uma onda de inquietação pelo tribunal. Um murmúrio espalhou-se pelos espectadores, sussurros de especulação enchendo o ar. Algo sobre o comportamento do cão tocou um ponto sensível. Este não era apenas um animal de apoio bem treinado reagindo à angústia da sua dona, era algo mais profundo, algo primal. A mão do juiz Sullivan bateu com força no martelo, o estalo agudo ecoando como um trovão pela sala. Este tribunal fará um recesso de 15 minutos, declarou ele, a sua voz invulgarmente urgente. A promotora Jenna Collins lançou-lhe um olhar interrogativo, mas ele não encontrou os seus olhos. Em vez disso, olhou para Lara, que se agarrava a Jacques como a uma tábua de salvação. Algo significativo tinha acabado de acontecer, e ele precisava de entender exatamente o que era antes que o julgamento prosseguisse. Enquanto o tribunal esvaziava, Sullivan permaneceu sentado, a sua mente a mil. Tinha visto muitas coisas nos seus anos no banco, mas nunca um cão de terapia reagira com uma certeza tão inegável. O que é que Jacques tinha reconhecido? E mais importante, o que é que isso significava para o caso lá fora, no corredor? Lara ajoelhou-se ao lado de Jacques, as suas pequenas mãos agarrando firmemente o seu pelo. A sua mãe, Sarah Carter, agachou-se ao seu lado, alisando o cabelo encaracolado da criança com dedos trêmulos. "Querida, estás bem?" sussurrou ela. Lara não respondeu. Não precisava. O seu aperto em Jacques intensificou-se, o seu pequeno corpo pressionando-se contra o flanco dele. James Monroy, o investigador principal do caso, observava a alguns passos de distância.
Um agente grisalho do FBI com décadas de experiência, Mulroy tinha um instinto que o servira bem ao longo dos anos, e naquele momento o seu instinto dizia-lhe que o que quer que tivesse acabado de acontecer naquela sala de tribunal era um ponto de viragem. Aproximou-se do juiz Sullivan. Algo assustou aquele cão, murmurou ele, a sua voz baixa. Apostaria o meu distintivo que ele reconhece o Aiel de algum lugar. Sullivan exalou lentamente, os seus penetrantes olhos azuis estreitando-se. Então precisamos descobrir de onde. Entretanto, dentro da sala privada da defesa, Richard Aiel sentava-se em frente ao seu advogado, Michael Graves. No momento em que ficaram sozinhos, a confiança presunçosa no rosto de Aiel transformou-se em algo mais frio. Os seus dedos tamborilavam contra a mesa enquanto ele repassava o momento na sua mente. A menina não tinha falado, mas o cão tinha reagido. Ela sabe, murmurou ele em voz baixa. Graves ergueu uma sobrancelha. O quê? Aiel forçou um pequeno sorriso. Nada, disse ele, mas a sua mente já estava a correr. Aquele maldito cão. Não tinha considerado que o animal seria um problema, mas agora percebeu já que poderia ser a chave para desvendar tudo. Quando o recesso de 15 minutos se aproximava do fim, o juiz Sullivan ajeitou as suas vestes e respirou fundo. Ele não acreditava em coincidências, e naquele momento, algo lhe dizia que Jacques tinha acabado de dar a pista mais importante do julgamento. Era hora de investigar mais a fundo. Pela primeira vez desde o início do caso, ele sentiu a maré mudar. Antes do silêncio, antes do tribunal, antes do terror que lhe roubou a voz, Lara Carter era uma criança vibrante e faladora. Aos 5 anos, ela era o tipo de menina que enchia uma sala com histórias intermináveis, os seus brilhantes olhos azuis cintilando com curiosidade e travessura. Ela adorava contos de fadas, animais de peluche e a maneira como a sua mãe lia histórias para dormir usando vozes diferentes para cada personagem. Ela nunca tinha conhecido o medo, até aquela tarde fatídica. Tinha sido um dia de primavera perfeito, do tipo em que o cheiro das flores a desabrochar pairava no ar e o sol quente pintava raios dourados pelo quintal. Sarah Carter estava a observar a filha da janela da cozinha, um sorriso a repuxar o canto dos seus lábios enquanto Lara rodopiava no quintal, o seu vestido rosa abrindo-se como o de uma bailarina. David Carter devia chegar a casa em poucas horas, e ela estava a debater se começava o jantar ou esperava por ele. Deveria ter sido uma tarde comum. Deveria ter sido segura. Às 15h42, o telefone de Sarah tocou. Era a sua irmã, a ligar de outro estado. Ela entrou em casa para o que pensou que seria uma conversa rápida. 4 minutos foi tudo o que demorou. Quando regressou ao quintal, o portão estava ligeiramente aberto. Uma onda de terror frio percorreu-lhe as veias. A sua respiração ficou presa na garganta enquanto ela examinava o espaço onde a sua filha estivera. Lara ainda estava lá, mas não estava sozinha. Uma carrinha preta estava parada perto da estrada, a porta lateral ligeiramente aberta. Um homem estava ajoelhado ao lado de Lara, o seu sorriso perturbadoramente caloroso. "Tenho cachorrinhos na minha carrinha", dizia ele, a sua voz suave, praticada. "Especiais. Eles precisam de uma menina para cuidar deles. Gostarias de ver?" O mundo de Sarah pareceu abrandar. A sua voz interior começou a gritar antes que a sua mente pudesse processar completamente o que estava a acontecer. A sua voz cortou o ar. "Lara." O homem olhou para cima. O seu sorriso desapareceu, substituído por algo aguçado e calculista. Num instante, ele agarrou o braço de Lara. Lara congelou, não gritou, não lutou, apenas o encarou com olhos arregalados e fixos, como se algum medo profundo a tivesse bloqueado no lugar. Do outro lado da rua, Isabela, uma enfermeira reformada a passear o seu terrier, viu tudo acontecer. A sua voz, envelhecida pelo tempo, mas forte de convicção, ressoou: "Ney, afaste-se dessa criança." O homem hesitou. O seu aperto afrouxou por uma fração de segundo. Foi tudo o que foi preciso. Lara puxou o braço e correu para a mãe. Sarah levantou a filha nos braços no momento em que o motor da carrinha rugiu.
Os pneus chiararam contra o pavimento enquanto o veículo acelerava, deixando riscos pretos de borracha na estrada. Sarah agarrou Lara com força, o coração a bater contra as costelas. Mas Lara não chorou, não disse uma palavra. Apenas enterrou o rosto no ombro da mãe e tremeu. A polícia chegou em minutos. O detetive James Monroy, um investigador experiente da Força-Tarefa de Rapto de Crianças do FBI, assumiu imediatamente o controle da cena. O seu cabelo grisalho e olhos castanhos penetrantes falavam de anos passados a perseguir sombras, a procurar crianças desaparecidas, crianças que muitas vezes nunca eram encontradas. Ele já tinha visto este padrão demasiadas vezes. Ele encaixa no perfil, murmurou Monroy, folheando um caderno gasto. 4 crianças desapareceram nos últimos 18 meses, todas abordadas perto das suas casas, todas atraídas por promessas de cachorrinhos. A sua parceira, a agente Lisa Grant, ajoelhou-se ao lado de Lara. A sua voz era gentil, mas firme. Querida, lembras-te de como era o homem? Sarah afastou o cabelo de Lara, as mãos a tremer. Querida, está tudo bem? Estás segura agora? Podes dizer à simpática agente como ele era. As pequenas mãos de Lara agarraram firmemente a camisola da mãe, mas ela não falou, não acenou com a cabeça, não abanou a cabeça. Era como se alguém tivesse desligado um interruptor, desligando completamente a sua voz. Ela não disse uma palavra desde que a peguei, sussurrou Sarah, o medo a insinuar-se na sua voz. Ela simplesmente não fala. A agente Grant trocou um olhar com Monroy. Mutismo seletivo, murmurou ela, uma resposta ao trauma. Monroy suspirou, esfregando a têmpora. Sem uma declaração, não temos muito. A descrição é vaga. Um homem, uma carrinha preta. Podia ser qualquer um. Isabela, que tinha testemunhado a tentativa de rapto, deu um passo à frente. Eu consegui parte da matrícula, disse ela firmemente, as 3 primeiras letras YKZ. O olhar de Monroy fixou-se nela. Isso é alguma coisa. Sarah, ainda agarrada a Lara, sentiu uma onda de impotência. A sua filha, outrora tão cheia de vida, tinha se retraído. E nos dias que se seguiram, só piorou. Lara parou de brincar, parou de desenhar, recusou-se a sair de casa, encolhendo-se à vista de carros a passar. Mal dormia. Quando o fazia, as suas noites eram preenchidas por pesadelos silenciosos, o seu pequeno corpo debatendo-se contra ameaças invisíveis. Os seus gritos altos e agudos nunca vieram, apenas suspiros de terror que acordavam os pais durante a noite. Sarah e David tentaram de tudo. Hora da história, as suas comidas favoritas e o seu amado coelhinho de peluche. Nada funcionou. A criança que conheciam estava a afastar-se cada vez mais. Uma noite, Sarah sentou-se em frente a David na mesa da cozinha, os seus olhos vazios de exaustão. A terapeuta recomendou um animal de apoio, disse ela baixinho. Um cão de terapia. David passou uma mão cansada pelo cabelo. Achas mesmo que isso vai ajudar? Não sei, admitiu Sarah, mas estou disposta a tentar qualquer coisa. Nenhum deles poderia saber o quanto essa decisão mudaria tudo. Porque enquanto Lara tinha perdido a voz, havia alguém que ainda a podia ouvir, e o seu nome era Jack. O ar dentro do Centro de Reabilitação Animal da Doutora Ordinal Feminino Charlotte era denso como cheiro de antisséptico e o almíscar natural do pelo. A sala estava silenciosa, exceto pelo tic-tac rítmico do relógio e o ocasional arranhar de garras no chão de azulejo. Numa grande cama ortopédica perto da janela, um pastor alemão jazia imóvel, os seus profundos olhos castanhos acompanhando cada movimento com intensidade silenciosa. O seu nome era Jack. Outrora, ele tinha sido um dos melhores cães K9 da força policial da cidade, um cão cujos instintos e treino tinham salvado vidas. Mas agora, ele carregava as cicatrizes do sacrifício. Uma marca particularmente irregular descia pelo seu flanco direito, uma lembrança permanente da noite que terminou a sua carreira. Há 3 anos, durante uma rusga para resgatar uma criança raptada, Jack tinha se atirado a um suspeito armado sem hesitação. O homem tinha o atacado como uma faca destinada a um agente, cortando profundamente na sua carne.
Jacques tinha controlado o suspeito mesmo enquanto o sangue escurecia o seu pelo. Mas nos meses que se seguiram, a lesão nunca sarou completamente. A sua mobilidade foi afetada. E o departamento, com falta de fundos, tomou a difícil decisão de o reformar. Ele tinha sido colocado numa lista de eutanásia considerado inapto para o serviço. Isso foi antes de Charlotte intervir. A doutora ordinal feminino Charlotte dirigia o programa de animais de terapia há anos, especializando-se em casos onde os animais podiam ajudar sobreviventes de traumas. Quando ouviu falar do caso de Jacques, lutou para o adotar, convencida de que a sua mente aguçada e lealdade inabalável ainda tinham valor. E agora estava prestes a testar essa crença. Sarah Carter sentou-se nervosamente numa cadeira, os dedos agarrando o tecido da sua saia. Lara estava atrás dela, espreitando por detrás do ombro da mãe. A menina tinha se recusado a falar desde o incidente há 2 semanas, e embora tivesse frequentado terapia, nada tinha arrancado uma palavra dela. Charlotte ajoelhou-se ao nível de Lara, a sua voz gentil. Dona Lara, o meu nome é Charlotte. Eu trabalho com cães muito especiais, cães que ajudam crianças que passaram por coisas assustadoras. Lara não disse nada, os seus olhos verdes piscando para o grande pastor alemão a poucos metros de distância. Jacques sentou-se pacientemente, as orelhas erguidas, mas não se moveu na direção dela. Ele simplesmente observava a sua presença firme e não ameaçadora. Gostarias de o conhecer? Perguntou Charlotte. A menina não respondeu, mas também não fugiu. Isso era um começo. Sarah alisou o cabelo da filha. Ele é um cão muito simpático, querida. Ele costumava ser um cão polícia como os dos teus livros de histórias. Charlotte gesticulou para Jacques e deu um comando silencioso. Fica. O pastor alemão nem sequer se mexeu. Charlotte voltou-se para Lara. Não precisas de te aproximar se não quiseres. O Jacques vai esperar aqui mesmo. Mas se te sentires pronta, podes estender a mão e ele virá até ti. Lara hesitou por longos momentos, permaneceu imóvel no lugar. Então, centímetro a centímetro, saiu de trás da mãe. A sua pequena mão ergueu-se hesitante, mas deliberada. Jacques permaneceu imóvel, esperando pelo sinal final. Quando Charlotte acenou com a cabeça, ele baixou lentamente a cabeça e deu um passo cuidadoso para a frente, depois outro, e outro. No momento em que o seu hálito quente tocou a palma da mão de Lara, algo mudou. Os dedos de Lara curvaram-se ligeiramente, roçando no pelo espesso do cão. A ligação estava feita. Sarah ofegou suavemente, pressionando a mão contra a boca. Foi a primeira vez que Lara estendeu a mão para algo ou alguém desde o ataque. Lágrimas brotaram nos olhos de Sarah enquanto ela sussurrava: "Oh, bebê." Os pequenos dedos de Lara enterraram-se mais fundo no pelo de Jacques, agarrando-o como se ele fosse a única coisa sólida num mundo que se tornara terrivelmente incerto. Charlotte sorriu gentilmente. "É uma boa menina, Lara. O Jacques gosta de ti." A criança não disse nada, mas não o largou. Nas semanas seguintes, Jacques e Lara tornaram-se companheiros. Em casa, ela sentava-se ao lado dele durante horas, as suas pequenas mãos traçando a cicatriz ao longo do seu flanco. Quando os pesadelos acordavam à meio da noite, era o batimento cardíaco constante de Jacques que a acalmava. Embora ainda se recusasse a falar, começou a desenhar novamente simples desenhos a lápis de cera de uma menina e um cão juntos contra figuras sombrias. Uma tarde, enquanto estava sentada no chão do consultório de Charlotte, Lara estava a observar Jacques a fazer um truque simples quando algo notável aconteceu. "Bom menino", sussurrou ela. As palavras foram tão suaves que por um momento Sarah pensou tê-las imaginado. Mas quando se virou, viu Lara a olhar para Jacques, os lábios ligeiramente abertos de espanto, como se também ela se tivesse surpreendido. Lágrimas encheram os olhos de Sarah. Não era muito, mas era um começo. Charlotte colocou uma mão gentil no braço de Sarah. "Ela confia nele", murmurou. "Às vezes, a confiança é o primeiro passo para encontrar a voz novamente." Sarah apertou-lhe a mão. "Então seguiremos para onde quer que essa confiança nos leve."
e isso levá-los-ia a um lugar que nunca esperaram, a um tribunal, onde o monstro seria finalmente desmascarado. O ar dentro do tribunal estava carregado de tensão. Os assentos na galeria estavam cheios de jornalistas, famílias e observadores legais, todos a assistir com antecipação enquanto um dos julgamentos de maior destaque da memória recente estava prestes a começar. No centro da sala, o réu Richard Hale sentava-se ao lado do seu advogado, a sua expressão ilegível, apesar do peso das acusações contra ele, parecia perturbadoramente calmo, os dedos a bater ritmicamente contra a madeira polida da mesa da defesa. Sentada ao lado da mãe, Lara Carter agarrava firmemente a trela de Jacques, os seus pequenos dedos enrolados no tecido grosso como se fosse uma tábua de salvação. O pastor alemão sentava-se alerta ao seu lado, as orelhas erguidas, os seus profundos olhos castanhos fixos em Hale. De vez em quando, o seu nariz contraía-se, como se estivesse a sentir algo familiar no ar. Todos de pé, a voz do oficial de justiça ressoou pela câmara enquanto o juiz Mark Sullivan entrava, a sua toga a flutuar atrás dele. Ele sentou-se no banco elevado, os seus olhos penetrantes a percorrer a sala antes de se fixarem brevemente em Lara e Jacques. Já tinha tomado uma decisão permitindo a presença do cão de terapia, mas sabia que essa decisão estava longe de ser universalmente aceita. Antes de prosseguirmos com as declarações iniciais, disse Sullivan, a sua voz profunda, medida e controlada, o tribunal ouvirá os argumentos relativos à presença do animal de apoio nestes procedimentos. Michael Graves, o advogado de defesa, levantou-se suavemente do seu lugar e ajustou a gravata. Meritíssimo juiz, começou ele, o seu tom educado, mas firme, embora compreendamos o argumento da acusação para apoio emocional, a presença deste animal é altamente prejudicial. Um grande pastor alemão no tribunal pode evocar uma resposta emocional do júri que poderia injustamente enviesá-los contra o meu cliente. Solicitamos que o cão seja removido durante o testemunho. Jane Collins, a promotora principal, levantou-se imediatamente em resposta. Meritíssimo juiz, Lara Carter tem 5 anos e é uma sobrevivente de trauma. Foi diagnosticada com autismo seletivo como resultado da sua experiência. Jacques não está aqui como um espetáculo, ele está aqui como um animal de apoio medicamente necessário. A sua presença permite que Lara participe nestes procedimentos sem sofrimento indevido. O juiz Sullivan recostou-se à sua expressão ilegível. Já revi a documentação submetida pelo psicólogo infantil e pelo comportamentalista animal. O cão permanece. Um murmúrio espalhou-se pelo tribunal, alguns em concordância, outros resmungando em voz baixa. Graves comprimiu os lábios descontente, mas indisposto a argumentar mais, voltou para o seu lugar, lançando um rápido olhar a Hale, que permanecia estranhamente inexpressivo. O julgamento começou a sério. A acusação pintou um quadro arrepiante das ações de Hale, um padrão de manipulação, engano e comportamento predatório que se estendia por anos. Foram chamadas testemunhas, incluindo a vizinha idosa Isabella, que relatou o momento aterrador em que viu Hale tentar atrair Lara para a sua carrinha. A sua voz tremeu ao descrever a forma como ele agarrou o braço da criança antes de fugir quando confrontado. Lara permaneceu sentada em silêncio durante tudo isso, a sua pequena figura ofuscada pela grande cadeira de madeira. Os seus dedos flexionavam-se ocasionalmente em torno da tela, mas nunca largava. Sempre que a tensão se tornava demasiada, ela olhava para Jacques, que permanecia perfeitamente imóvel, a sua presença tranquila a ancorá-la. Então chegou a hora do seu testemunho. Um silêncio caiu sobre o tribunal enquanto Lara era gentilmente conduzida ao banco das testemunhas. Sarah Carter caminhou com ela, o seu olhar protetor nunca deixando a filha. Ajudou Lara a sentar-se antes de se afastar. Embora todos os seus músculos estivessem tensos como o desejo de pegar na filha ao colo e levá-la para longe daquele lugar. Jane Collins aproximou-se cuidadosamente, a sua postura suave e calorosa. "Olá, Lara", disse ela com um sorriso gentil. "Sei que isto é um pouco assustador, mas lembra-te, não tens de dizer nada que não queiras.
Podes simplesmente acenar ou abanar a cabeça se te sentires mais confortável, e se alguma vez precisares de uma pausa, podes dizer-nos. Lara não olhou para ela. O seu olhar estava fixo na mesa, a sua respiração superficial. Mas então, como se sentisse o seu desconforto, Jacques pressionou levemente o corpo contra a sua perna. Ela estendeu a mão e agarrou um punhado do seu pelo. Lentamente, acenou com a cabeça. Bom, disse Jenna, mantendo a voz leve. Lara, podes dizer-nos quem estava contigo no teu quintal naquele dia? Lara hesitou. Não levantou a cabeça, mas após um longo momento, levantou lentamente o braço e apontou diretamente para Richard Dale. A expressão do réu não mudou, mas algo cintilou nos seus olhos, um breve e involuntário aperto da mandíbula. Graves levantou-se imediatamente. Objeção. A criança viu repetidamente imagens do meu cliente antes do julgamento. Esta identificação não é fiável. O juiz Sullivan ergueu a mão. Indeferido. O júri determinará a credibilidade da testemunha. Jenna continuou. Lara, este homem disse-te alguma coisa naquele dia? A criança não falou. Em vez disso, fez um pequeno movimento com a mão, um sinal subtil. Era o mesmo sinal que ela tinha dado antes, aquele que Jacques entendia. O pastor alemão respondeu instantaneamente. As suas orelhas estalaram para a frente. Os seus músculos ficaram tensos. Um rosnado profundo e gutural ressoou do seu peito. Não era agressivo, era um aviso. A reação enviou uma onda de choque pelo tribunal. Até o juiz Sullivan se inclinou para a frente, a testa franzida. Graves levantou-se novamente, desta vez mais urgentemente. Meritíssimo juiz, oponho-me, isto é teatral. Mas Sullivan não estava a ouvir. Estava a observar Jacques. O cão ficara totalmente imóvel, todo o seu foco fixo em Ailes, como se reconhecesse um cheiro que só ele podia perceber. Foi a mesma reação que ele teve quando Lara viu Ailes pela primeira vez, a mesma resposta instantânea e instintiva. Um pensamento ocorreu a Sullivan então. Virou-se para Jenna. Senhorita, disse ele, a sua voz cuidadosamente medida. Este animal teve alguma interação anterior com o réu? Jenna hesitou. Não que eu saiba, meritíssimo juiz. Sullivan virou-se para a mesa da defesa. Sr. Ailes já encontrou este cão antes, pela primeira vez. Ailes mostrou emoção real. Os seus dedos, que tinham estado a bater tão calmamente antes, agora cerraram-se num punho. Ele permaneceu em silêncio. Então os olhos de Jenna arregalaram-se quando uma súbita percepção a atingiu. Virou-se para o seu coadvogado e sussurrou algo rapidamente. Um segundo depois, um membro da equipa da acusação saiu apressadamente do tribunal. O que se está a passar? Exigiu Graves, a sua paciência a esgotar-se. Jenna endireitou-se, a sua expressão ilegível. Meritíssimo juiz, solicito um curto recesso. Pode haver novas provas relevantes para este caso. O juiz Sullivan estudou-a por um longo momento antes de acenar. Recesso de 15 minutos. Enquanto o tribunal esvaziava, sussurros encheram o ar. A especulação espalhou-se como fogo. Teria Jacques acabado de reconhecer Richard Dale? E se sim, de onde? Algo dizia ao juiz Sullivan que a resposta a essa pergunta mudaria tudo. O peso do caso recaía sobre a equipa da acusação à medida que novos desenvolvimentos surgiam. Richard Ailes tinha sido oficialmente ligado a múltiplos desaparecimentos. No entanto, sem o testemunho completo de Lara, o julgamento oscilava na borda da incerteza. O que ninguém esperava, no entanto, era que a chave para desvendar o caso não viesse da criança, mas do pastor alemão que nunca a deixava. A manhã estava fresca enquanto a equipa da acusação, liderada por Jenna Collins, apresentava a sua próxima moção para introduzir novas provas forenses. As amostras de solo encontradas na carrinha de Richard Ailes tinham sido analisadas, e os resultados apontavam para uma localização muito específica, uma cabana remota e desocupada nos bosques do norte. O detetive James Monroy, tendo trabalhado em casos semelhantes durante décadas, sabia o que isto podia significar. Meritíssimo juiz, Jenna dirigiu-se ao juiz Sullivan. Solicitamos um recesso de 24 horas para seguir uma pista crucial.
Acreditamos que esta prova pode fornecer a peça final necessária para encerrar este caso. Michael Graves, o advogado de defesa de Ail, objetou imediatamente. Meritíssimo juiz, isto não passa de uma tática de adiamento. O meu cliente já passou por extensos interrogatórios e não há provas sólidas que o liguem a esta chamada cabana. Amostras de solo são, na melhor das hipóteses, circunstanciais. O olhar severo do juiz Sullivan silenciou Graves. Moção deferida. Acusação tem 24 horas. Sessão encerrada. Assim que o martelo do juiz bateu, Monroe e a sua equipa mobilizaram-se. Jaco, protetor sempre vigilante de Lara, foi levado para a operação. A sua reação a ele tinha sido inconfundível. Talvez ele pudesse sentir algo que os olhos humanos tinham perdido. A equipa de busca chegou à cabana desolada no início da tarde. O local estava estranhamente silencioso, as árvores circundantes sussurrando como vento. Uma espessa camada de pó cobria a varanda, mas pegadas tênues que conduziam à porta das traseiras sugeriam atividade recente. Jack foi o primeiro a reagir. Assim que se aproximaram da cabana, as orelhas do cão ergueram-se, o nariz a contrair-se com intensidade aguçada. O seu corpo enrijeceu, a cauda tensa, os músculos preparados como uma mola helicoidal. Soltou um rosnado baixo, andando ansiosamente no limiar. Este lugar está errado, murmurou Monroe. O Jack sabe que há algo aqui. A equipa avançou cautelosamente, armas em punho. Lá dentro, a cabana era esparsa uma mesa, uma cama de campanha, latas de comida vazias empilhadas num canto. Mas então Monroe notou algo peculiar. O chão de madeira perto da parede do fundo tinha uma costura não natural, uma leve reentrância que parecia deslocada. Bateu nela. Oco, há algo aqui embaixo, disse ele, com rápida precisão. Os agentes forçaram as tábuas a soltarem-se. O que estava por baixo enviou um arrepio pelas suas espinhas. Uma escada estreita descia em espiral para uma cave escondida. O ar tornou-se frio e úmido enquanto desciam, a luz fraca revelando uma visão horrível, pertences de crianças, brinquedos velhos, sapatos pequenos, uma mochila rosa desbotada. E no canto mais distante, acorrentada, mas ainda viva, estava uma menina, Emma Sullivan. A menina de 8 anos estava desaparecida há 6 meses. O seu rosto estava pálido, as suas roupas estavam esfarrapadas, mas no momento em que viu os agentes, os seus olhos encheram-se de lágrimas de reconhecimento e alívio. Ajuda, sussurrou ela, a voz rouca pelo desuso. Jack agiu imediatamente, puxando a trela, choramingando como se sentisse o sofrimento que esta criança tinha suportado. Monroe correu para a frente, destrancando as correntes e pegando Emma nos braços. Estás segura agora, assegurou-lhe. Nós apanhamos-te. Emma agarrou-se a ele, o seu corpo frágil a tremer. A busca tinha finalmente chegado ao fim, mas o pesadelo ainda não tinha acabado. De volta ao tribunal, a notícia do resgate de Emma espalhou-se como fogo. A galeria estava lotada enquanto Collins se preparava para o golpe final contra ele. O juiz permitiu que a descoberta de Emma fosse introduzida como prova, juntamente com a amostra de solo que ligava a cabana ao seu veículo. Monsieur, Ail, Jenna dirigiu-se ao réu, a sua voz afiada como aço. Como explica a presença de uma criança raptada trancada numa cave numa propriedade diretamente ligada a si pela primeira vez? Richard Ail pareceu abalado. Eu não sei do que está a falar, gaguejou ele. Jenna Collins pressionou, o seu tom inabalável. O seu ADN foi encontrado nas correntes. Os pneus do seu veículo coincidem com as marcas fora da cabana. E mais importante, Emma Sullivan está viva, o que significa que ela pode testemunhar contra si. O peso daquelas palavras pairou sobre o tribunal. Uma única sobrevivente significava uma testemunha que poderia, por si só, desmantelar a sua defesa. A compostura cuidadosamente construída de Ail começou a desmoronar-se. Seu advogado sussurrou furiosamente ao seu ouvido, mas era claro que ele estava encurralado. E então aconteceu de novo. Jack, deitado aos pés de Lara, levantou subitamente a cabeça. Os seus olhos estreitaram-se para Ail, os seus pelos eriçaram-se.
Um rosnado profundo vibrou no seu peito. A sala ficou em silêncio enquanto o pastor alemão dava passos lentos e deliberados para a frente, o olhar fixo no réu. Era um olhar de reconhecimento. Aile estremeceu. Todos viram. O homem que tinha mantido a sua arrogância durante todo o julgamento estava agora visivelmente a suar. As mãos agarrando a borda da mesa, virou-se para o seu advogado, murmurando algo freneticamente. Então, numa voz pouco acima de um sussurro, disse: "Quero mudar a minha declaração." Exclamações irromperam pela sala. O olhar do juiz Sullivan escureceu. "Sr. Aile está a declarar que deseja declarar-se culpado." A sala prendeu a respiração coletivamente. Aile exalou tremulamente: "Sim." O fim abrupto do julgamento enviou ondas de choque por toda a nação. Richard Aile foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. A sua condenação selou o destino de um homem que tinha aterrorizado famílias durante anos. Mas os verdadeiros heróis do caso não foram apenas os advogados ou os detetives. Foi uma menina de 5 anos que encontrou a sua coragem e um cão que nunca desistiu dela. Nos dias seguintes à sentença, Lara falou as suas primeiras palavras em semanas. Segurando o rosto de Jacques nas suas pequenas mãos, sussurrou: "Obrigada." Os seus pais choraram, sabendo que a sua filha estava finalmente a encontrar o caminho de volta para eles. E enquanto Jacques abanava a cauda, roçando-a gentilmente, ficou claro: alguns laços eram inquebráveis. Não importava quão escuro o mundo se tornasse, haveria sempre aqueles dispostos a erguer-se contra as trevas, mesmo que andassem sobre 4 patas.